Resolução 586 de 2013. A montagem dela é bem parecida com a 85, tem um preâmbulo antes e depois começa os artigos. E eu já vou diretamente para o artigo 1. Regulamentar a prescrição farmacêutica nos termos desta resolução. Artigo 2. O ato da prescrição farmacêutica constitui prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição. Artigo 3. Para os propostos desta resolução, define-se prescrição farmacêutica como o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Parágrafo único. A prescrição farmacêutica de que trata o caput deste artigo constitui uma atribuição clínica do farmacêutico e deve ser realizada com base nas necessidades de saúde do paciente, nas melhores evidências científicas, em princípios éticos e em conformidade com as políticas de saúde vigentes. Artigo 4. O ato da prescrição farmacêutica poderá ocorrer em diferentes estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, serviços e níveis de atenção à saúde, desde que respeitado o princípio da confidencialidade e a privacidade do paciente no atendimento. Artigo 5. O farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica cuja dispensação não exige a prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados e preparações magistrais, alopáticos ou dinamizados, plantas medicinais, drogas, vegetais e outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal para prescrição do farmacêutico. Parágrafo 1. O exercício deste ato deverá estar fundamentado em conhecimentos e habilidades clínicas que abranjam boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia, clínica e terapêutica. Parágrafo 2. O ato da prescrição de medicamentos dinamizados e de terapias relacionadas às práticas integrativas e complementares deverá estar fundamentado em conhecimentos e habilidades relacionados a essas práticas. Artigo 6. O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados para no uso do âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos ou colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. Parágrafo 1. Para o exercício deste ato, será exigido pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição o reconhecimento de título de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área clínica com comprovação de formação que inclua conhecimentos e habilidades em boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica. Parágrafo 2. Para a prescrição de medicamentos dinamizados, será exigido pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição o reconhecimento de título de especialista em homeopatia ou antroposofia. Parágrafo 3. É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente emitida por outro prescritor, salvo quando previsto em acordo de colaboração, sendo que, neste caso, a modificação acompanhada da justificativa correspondente deverá ser comunicada ao outro prescritor. Artigo 7. O processo de prescrição farmacêutica é constituído das seguintes etapas. Inciso 1. Identificação das necessidades do paciente relacionadas à saúde. Inciso 2. Definição do objetivo terapêutico. Inciso 3. Seleção da terapia ou intervenções relativas ao cuidado à saúde com base na sua segurança, eficácia, custo e conveniência dentro do plano de cuidado. Inciso 4. Redação da prescrição. Inciso 5. Orientação ao paciente.
Inciso 6. Avaliação dos resultados. Inciso 7. Documentação do processo de prescrição. Artigo 8. No ato da prescrição, o farmacêutico deverá adotar medidas que contribuam para a promoção da segurança do paciente, entre as quais se destacam: inciso 1. Basear suas ações nas melhores evidências científicas. Inciso 2. Tomar decisões de forma compartilhada e centrada no paciente. Inciso 3. Considerar a existência de outras condições clínicas, o uso de outros medicamentos, os hábitos de vida e o contexto de cuidado no entorno do paciente. Inciso 4. Estar atento aos aspectos legais e éticos relativos aos documentos que serão entregues ao paciente. Inciso 5. Comunicar adequadamente ao paciente, seu responsável ou cuidador, as suas decisões e recomendações de modo que estes as compreendam de forma completa. Inciso 6. Adotar medidas para que os resultados em saúde do paciente decorrentes da prescrição farmacêutica sejam acompanhados e avaliados. Artigo 9. A prescrição farmacêutica deverá ser redigida em vernáculo por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras, devendo conter os seguintes componentes mínimos. Inciso 1. Identificação do estabelecimento farmacêutico, consultório ou do serviço de saúde ao qual o farmacêutico está vinculado. Inciso 2. Nome completo e contato do paciente. Inciso 3. Descrição da terapia farmacológica, quando houver, incluindo as seguintes informações. A linha A. Nome do medicamento ou formulação, concentração, dinamização, forma farmacêutica e via de administração. A linha B. Dose, frequência de administração do medicamento e duração do tratamento. A linha C. Instruções adicionais, quando necessário. Inciso 4. Descrição de terapia não farmacológica ou de outra intervenção relativa ao cuidado do paciente, quando houver. Inciso 5. Nome completo do farmacêutico, assinatura e número de registro no Conselho Regional de Farmácia. Inciso 6. Local e data da prescrição. Artigo 10. A prescrição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde estará necessariamente em conformidade com a denominação comum brasileira, ou, em sua falta, com a denominação comum internacional. Artigo 11. A prescrição de medicamentos no âmbito privado estará preferentemente em conformidade com a DCB, que é a denominação comum brasileira, ou, em sua falta, com a DCI, que significa denominação comum internacional. Artigo 12. É vedado ao farmacêutico prescrever sem a sua identificação ou a do paciente, de forma secreta, codificada, abreviada, ilegível ou assinar folhas de receituários em branco. Artigo 13. Será garantido o sigilo dos dados e informações do paciente, obtidos em decorrência da prescrição farmacêutica, sendo vedada a sua utilização para qualquer finalidade que não seja de interesse sanitário ou de fiscalização do exercício profissional. Artigo 14. No ato da prescrição, o farmacêutico deverá orientar suas ações de maneira ética, sempre observando o benefício e o interesse do paciente, mantendo autonomia profissional e científica em relação às empresas, instituições e pessoas físicas que tenham interesse comercial ou possam obter vantagens com a prescrição farmacêutica. Artigo 15. É vedado o uso da prescrição farmacêutica como meio de propaganda e publicidade de qualquer natureza. Artigo 16. O farmacêutico manterá registro de todo o processo de prescrição na forma da lei. Artigo 17. Consideram-se para os fins desta resolução o preâmbulo, as definições de termos, que é o glossário, e as referências contidas no anexo. Artigo 18. Esta resolução entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. Daí tem um outro anexo com um outro glossário, que daí eu vou ler também, porque vai que, né? Acordo de colaboração. É a parceria formal entre o farmacêutico e o prescritor ou a instituição com explícito acordo entre quem está delegando, o prescritor ou instituição, e quem está recebendo a autorização, que é o farmacêutico, para prescrever. Concentração. É a quantidade de substâncias ativas ou
inativas contidas em determinada unidade de massa ou volume de produto farmacêutico. Consultório farmacêutico é o lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, onde se realiza com privacidade a conduta farmacêutica. Pode funcionar de modo autônomo ou com dependência de hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades multiprofissionais de atenção à saúde, instituições de longa permanência e demais serviços de saúde no âmbito público e privado. Dose é a quantidade de medicamento que se administra de uma só vez ou total das quantidades fracionadas administradas durante um período de tempo determinado. Dinamização é o processo de diluição seguido de agitação ritmada ou de sucção e ou triturações sucessivas do insumo ativo em consumo inerte adequado, cuja finalidade é o desenvolvimento da capacidade terapêutica do medicamento. Denominação comum brasileira é a denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo, aprovado pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária. Denominação comum internacional é a denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo, recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica após processos de coleta, estabilização, quando aplicável, e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Estabelecimento farmacêutico é o estabelecimento sustentável centrado no atendimento das necessidades de saúde do indivíduo, da família e da comunidade, por meio da prestação de serviços farmacêuticos e da provisão de medicamentos e outros produtos para a saúde, que visem a promoção e recuperação da saúde, a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Farmácia clínica é a área da farmácia voltada à ciência, à prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir doenças. Medicamento é o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Medicamento dinamizado é o medicamento preparado a partir de substâncias que são submetidas a triturações sucessivas ou diluições seguidas de sucção ou de outra forma de agitação ritmada, com finalidade preventiva ou curativa, a ser administrado conforme a terapêutica homeopática, homotoxicológica ou antroposófica. Medicamento fitoterápico é o medicamento alopático obtido por processos tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Paciente é a pessoa que solicita, recebe ou contrata orientação, aconselhamento ou prestação de outros serviços de um profissional da saúde. Planta medicinal é a espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Plano de cuidado é o planejamento documentado para a gestão clínica das doenças, outros problemas de saúde e da terapia do paciente, delineado para atingir os objetivos do tratamento. Inclui as responsabilidades e atividades pactuadas entre o paciente e o farmacêutico, a definição das metas terapêuticas, as intervenções farmacêuticas, as ações a serem realizadas pelo paciente e o agendamento para retorno e acompanhamento. Prescrição é o conjunto de ações documentadas relativas ao cuidado à saúde, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e outros problemas relacionados. Prescrição de medicamentos é o ato pelo qual o prescritor seleciona, inicia, adiciona, substitui, ajusta, repete ou interrompe a farmacoterapia do paciente e documenta essas ações, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.
Saúde baseada em evidência. É uma abordagem que utiliza as ferramentas da epidemiologia clínica, da estatística, da metodologia científica e da informática para trabalhar a pesquisa, o conhecimento e a atuação em saúde, com o objetivo de oferecer a melhor informação disponível para a tomada de decisão nesse campo. Serviço de saúde. São serviços que lidam com o diagnóstico e o tratamento de doenças ou com a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Incluem os consultórios, clínicas, hospitais, entre outros, públicos e privados. Uso racional de medicamentos. É o processo pelo qual os pacientes recebem medicamentos apropriados para as suas necessidades clínicas em doses adequadas às suas características individuais, pelo período de tempo adequado e ao menor custo possível para si e para a sociedade. Uso seguro de medicamentos é a inexistência de injúria acidental ou evitável durante o uso dos medicamentos. O uso seguro engloba atividades de prevenção e minimização dos danos provocados por eventos adversos que resultam do processo de uso dos medicamentos.